O presidente Pedrinho arrebentou, foi muito bem, cirúrgico, em 3 temas importantíssimos. Por que o Vasco levou o jogo para o estádio Nilton Santos, partida de amanhã diante do Flamengo? Os futuros clássicos em São Januário. E o Lloyd Augusto, você vai ouvir o Pedrinho falando sobre esses 3 assuntos. E no quadro Prorrogação, que encerra esse vídeo, Neymar contando uma história surpreendente. Ele, de cueca, no quarto do hotel, foi recebido pelo Pepe Guardiola, querendo levá-lo. Beleza pura, povão vascaíno, que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva agora no canal. Juntos, vamos chegar à marca dos 80 mil. Eu vou rodar a vinheta e na volta, só dá Vasco! Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal, o meu muito obrigado. Palpite pro jogo de amanhã, Vasco e Flamengo, deixe na MetGol, é a casa de apostas que é minha parceira. Na MetGol você faz o cadastro rápido e fácil. Tô deixando o link na descrição e também no comentário fixo. Não vamos perder tempo. Pedrinho com 3 temas importantíssimos. A gente entra em contato, a nossa diretoria tenta entrar em contato com a diretoria do Flamengo no domingo, não tem sucesso. E na segunda-feira a gente decide seguir nosso rumo. Obviamente, uma das alternativas era o Engenhão. Mas eles não ofereceram o Maracanã? Não, já estava meio que programado e a gente vai entrar nessa conversa também. Então a gente entra em contato para entender a situação do primeiro jogo, a gente como mandante, e a gente não tem um retorno. Através disso a gente segue a nossa vida. Primeiro, antes de chegar no Engenhão, obviamente que isso era um regulamento, né, da FERJ, torcida 66, então já estava pré-estabelecido que a gente não poderia jogar em São Januário, porque não tem como dividir 66 em São Januário. Mas para o Campeonato Brasileiro, eu já falei com o nosso CEO, com o Amonil, que é um desejo meu jogar na minha casa. O Vasco tem estádio e o Vasco recebe grandes clássicos de torcidas que nem sempre são amigas. E os clubes conseguem chegar, os ônibus chegam com tranquilidade, não tem briga ao redor do estádio. Por que que o Vasco não pode jogar certos clássicos em São Januário? Isso vai ser uma das minhas brigas, porque eu quero jogar em São Januário. Eu tenho casa para jogar, eu tenho direito de jogar ali. Nesse caso específico da FERJ, não, porque foi assinado um contrato que o estádio teria que ser meio a meio. E aí a gente solicita o Botafogo, porque tem uma boa relação com o Botafogo, todas as vezes que nós precisamos, a gente solicitou o Botafogo. E aí, obviamente, quando a gente solicita o Botafogo, a gente tem uma consulta técnica, porque não é só uma decisão administrativa, porque a gente está falando de um gramado diferente. Então, como tem uma posição administrativa, mas tem uma interferência técnica, eu tenho que consultar os atletas. E a maioria, grande massa, decidiu pelo Engenhão. Em nenhum momento foi colocado, vou jogar no Engenhão porque eu acho que eu diminuo qualquer tipo de diferença sobre o Flamengo que as pessoas estão colocando. Estão apequenando o Vasco. Pelo contrário, em nenhum momento foi colocado para tirar qualquer diferença de jogo. A minha posição, ela não está apequenando o Vasco. Pelo contrário, eu estou dando representatividade à instituição. Porque o Vasco, desde que eu entrei e assumi, ele não vai acatar decisões, ele vai participar de certas decisões. Eu quero ter uma relação ótima com o Flamengo, com o Fluminense, com o Botafogo, com a FERJ, com a CBF. É isso que a gente precisa de diálogo, não de briga. Como não teve diálogo, eu precisava ter um local para jogar. E aí a gente solicitou o Botafogo. Quando a gente mandou ofício para a FERJ e isso é divulgado, já era tarde para qualquer tipo de outra situação, porque a decisão já está tomada. E para registrar também alguns pontos, quando a gente vai jogar como mandante no Maracanã contra o Flamengo, a gente só tem a nomenclatura de mandante. A gente não exerce nenhum processo de mandante. A gente tem um número de assentos de visitantes, vagas de estacionamento de visitantes, Vestiário de visitante. vestiários de visitantes.
E o Flamengo, como visitante, ele tem os Tem processos estrutura de mandante. Então, a minha equipe, ela se sente visitante no jogo de mandante. Então, o único ponto é que, assim, os meus jogadores precisam sentir que eles são mandantes do jogo. E todo o aspecto comercial, tudo isso. Então, assim, não é birra, não é uma briga, pelo contrário. É surpreendente o posicionamento do Lloyd, porque quando a gente chega no valor que o clube quer, que o clube deseja, obviamente o Lloyd já se sentiu um jogador contratado pelo Vasco, porque se não tivesse qualquer tipo de interesse na venda do Lloyd, obviamente o clube informaria que o atleta não estaria à venda. Quando ele estipula um valor, se chegar nisso ele vende, e a gente chega, obviamente criou uma expectativa enorme no atleta. A live, obviamente, as lives, né, foram surpreendentes pra gente também, porque foi uma coisa espontânea. A gente não sabe qual era o nível de relação dele com o presidente do clube turco. A gente, obviamente, fica feliz pelo desejo do atleta de vestir a camisa do Vasco, mas ao mesmo tempo fica preocupado com a própria situação dele lá, se o negócio não acontecesse. Mas ele foi muito corajoso, assim, e isso fez com que a gente se empenhasse ainda mais na contratação dele, porque a gente viu realmente o desejo dele. Quando eu falei com ele por uma chamada de vídeo, que eu comecei a falar do Vasco, ele tímido, de cabeça baixa, com Jesus na boca de canto, assim, canto de boca, né? E eu perguntei, por que você está rindo? Eu estou falando. Ele, porque eu conheço o Vasco. E ele falou, conheço o Romário, conheço o Edmundo, conheço... Foi falando a história do Vasco. Então, assim, isso já é muito importante, né? O desejo de vestir a camisa do Vasco. Mas também, obviamente, a contratação foi pelo que a gente percebeu da entrega técnica dele. Deixa aí o seu comentário, o que você achou aí das declarações do presidente Pedrinho. Agora a vinheta do quadro Prorrogação. Preste atenção nessa história contada pelo Neymar. Tô indo pro teu quarto, agora, abre a porta aí. Aí eu de cueca, camiseta, abro a porta, tá meu pai Guardiola. Aí eu, cara, aí já voltei assim, botei o short. Deus me livre. Aí eu falei, pô, foi mal, sabe? Eu falei, pô, rapaz, não avisa. Aí o Guardiola senta aqui no quarto, começa a falar comigo e falou assim, ó, quero te levar pro time que eu vou. Só que ele tava sem clube nessa época. Ele já tinha assinado com o time, só que ele não podia falar. Vem jogar comigo e tal, vou te fazer o melhor e tal. E começa, mano. O laptop, papel, já fala, tu vai jogar aqui, tu vai fazer isso ele e tal. Ele tinha vídeo do Ney quando ele era moleque, se tu não fizer 60 gols no ano, eu mudo de nome. Falava isso pra mim, que time que tu vai? Eu não vou no escuro, Aí não, ele, pô, não posso te falar e tal, não sei o que, porque não saiu e tal. Eu falei, pô, fala, por favor. Aí ele foi e me falou, não, vou assinar com o Bayern e tal, não sei o que. Sei que é uma cidade... Foi aí que eu falei. Sei que é uma cidade já sabia de frio tudo. E tal, não tem comparação com Barcelona ou Madrid, mas eu prometo que eu vou cuidar de você lá, vou te fazer o melhor. E aí eu acabei decidindo Barcelona mesmo. No futebol existem muitas boas histórias de bastidores, né? Eu adoro. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like. Até a próxima.